Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos ver as nossas últimas figuras para estudo de área. Hoje nós vamos estudar como calcular a área do losango e do trapézio. Se você não sabe calcular, já sabe. Vem comigo e segue essa lógica. Então, vamos começar, gênios! Vamos estudar agora como calcular a área do losango e do trapézio. Então, o que é o losango? O losango seria como se fosse quase um paralelogramo mais achatado. Ele tem mais ou menos esse formato de diamante e para o cálculo de sua área, nós precisamos de duas medidas principais, que são as diagonais do losango. A diagonal é justamente uma reta que sai de um vértice e vai para o vértice oposto. E no caso, como vocês podem reparar aqui, existe uma diagonal maior e uma diagonal menor. E no caso, para o cálculo da área desse tipo de figura, nós calculamos dessa maneira. Nós vamos multiplicar as duas diagonais e depois dividir por 2. Vamos ver nesse exemplo. Nós temos aqui a diagonal grande como 10 e a diagonal pequena como 5. Então, a área deste losango nada mais, nada menos do que 10, que seria a nossa diagonal maior, multiplicado por 5, nossa diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Então, 10 vezes 5, 50. Então, nossa área é 50 sobre 2. Ao fazer essa divisão, nós vamos ver que a área, então, é de 25 unidades de área. Muito simples. Vamos ver agora como funciona o trapézio. O trapézio já tem uma característica um pouquinho diferente. Ele tem essa mesma característica de ter lados inclinados, só que ele não é, com certeza, um paralelogramo, pois os lados aqui, se prolongarmos eles vão se encontrar, tirando as bases, que as bases sim são paralelas. Mas enfim, como podemos calcular a área de um trapézio? Bom, para calcular essa área, a fórmula já muda um pouquinho em relação às outras que vimos até então. O que nós temos que fazer é o seguinte: nós vamos somar as duas bases. Reparem que elas estão dentro de parênteses, isso aqui é muito importante. Então, nós vamos somar as bases. Depois de somar, multiplicamos pela altura, que seria justamente a distância existente entre as duas bases, e vamos dividir por 2. Então, vamos ver aqui neste exemplo. Nós temos aqui a base maior sendo 13, a base menor sendo 7, e a nossa altura é 3. Então, para calcular essa área, nós vamos colocar aqui 7 mais 13, tudo isso vezes 3, e depois dividimos por 2. Bom, 7 mais 13 é a mesma coisa que 20. Então, nós vamos ter aqui 20 multiplicado por 3 dividido por 2. 20 vezes 3 é a mesma coisa que 60. E isso vai estar dividido por 2. Ao realizar a divisão, vamos descobrir que a área é de 30 unidades de área. E é assim que nós calculamos a área de um trapézio. Na próxima aula, vamos praticar todas as áreas que vimos até então. Então não perca, gênio! Nos vemos lá!